Muito bem, estamos de volta e sem perder tempo. O Cruzeiro, o time muito ofensivo, isso aí todo mundo já sabe, o dono do melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Entretanto, conta com a força de uma defesa extremamente sólida, que também balança as redes para obter os resultados positivos. Vamos falar dessa defesa, veja aí. Alguns passos até a sala de imprensa. Dedé e a entrevista mais esperada por ele nos últimos tempos. Depois você dá um tempo sem ir, quando você é reconvocado, parece que está sendo a primeira vez. Estou muito feliz. Quando eu recebi a notícia agora no chuveiro ali. Fala calma, baixa, sem sorrisos. Dedé parecia emocionado. Não tem como não ficar emocionado, né, cara? Eu que, depois dessa minha contusão, que eu até cheguei a voltar para a seleção, mas não com tanta evidência, com um futebol excelente. Esta foi a primeira convocação do zagueiro Dedé para a seleção brasileira jogando pelo Cruzeiro. Ele vai participar dos amistosos contra a Coreia do Sul e Zâmbia. Um prêmio para quem deu a volta por cima. Copa do Brasil, eliminação para o Flamengo, Dedé foi o mais cobrado. A falha e o gol do Flamengo que custaria caro. A enfiada de bola, cobertura, olha o gol na trave, olha o gol! Infelizmente foi um erro gravíssimo que eu tive, que eu não sou muito de fazer, mas que me fez refletir sim, muita coisa. Eu cresci muito com aquele erro ali, me trouxe muita confiança aquilo que eu fiz de errado. A partir dali, meu futebol evoluiu bastante, minha velocidade, minha forma de trabalhar, minha confiança. Hoje o Cruzeiro é o líder do Brasileirão. Tem a segunda melhor defesa com apenas 19 gols tomados. É a melhor média defensiva da Raposa nos últimos 17 anos. Números que também convocaram Dedé. Essa liderança está sendo importante por essa minha convocação. E meu crescimento também. Meu crescimento no futebol foi em prol dos meus companheiros e a visibilidade da ponta que a gente está, da distância, do que a gente está fazendo no campeonato. Eu quero saber daqui a pouco aqui no programa, desses comentaristas aqui, se o Dedé foi merecida a convocação ou se o Bruno Rodrigo que deveria ter sido convocado. Daqui a pouco eles falam aqui, porque quem fala agora é Diogo Ramalho, ao vivo também da redação aqui da Band, setor B, corredor 4. Alô, Diogo Ramalho, para falar do Cruzeiro, Júlio Batista também, contundido, Ramalho. Um abraço, boa tarde, viva Araçuaí. Um abraço, Everton, boa tarde, pessoal de casa. A gente não pode dizer que é uma contusão. Hoje o Cruzeiro volta aos trabalhos agora à tarde na Toca da Raposa 2. Ontem o Júlio foi poupado devido a cansaço muscular. É o que o Departamento Médico do Cruzeiro e a diretoria passa pra gente. Por isso, Dagoberto treinou na vaga de Ricardo Goulart, que vai cumprir suspensão automática contra o Internacional no domingo. O Lucas Silva também, até agora nenhuma resposta da CBF, portanto o Henrique deve entrar também ali na contenção no meio-campo. Muito que rolou de assunto ontem na Toca também é o investimento de outros clubes em cima de jogadores do Cruzeiro, Everton. Por exemplo, times italianos aí na mira do Newton, também do Ricardo Goulart, o próprio Ricardo. Ontem também eu tive uma informação muito quente vinda do Rio de Janeiro que o Vasco teria já feito proposta em cima do futebol do Luca. E a gente vai ouvir então agora o diretor de futebol do Cruzeiro, Alexandre Matos, falando a respeito desta procura de clubes em relação a jogadores do Cruzeiro. Eu posso te garantir, não sai ninguém até o final do ano. Esse grupo começou, esse grupo vai terminar. Tomara a Deus que coroando com o título. Acho que o Cruzeiro, volto a dizer, é normal um time do tamanho do Cruzeiro ter sondagens, ter conversas de várias equipes do mundo. O torcedor não precisa ficar assustado, até porque o presidente já mostrou que cada centavo que é colocado dentro do clube, ele é direcionado para o futebol. E se precisar fazer algum ajuste com alguma saída ou uma necessidade técnica, o Cruzeiro vai estar atento para os próximos anos. Olha, então resumindo o que disse o Alexandre Matos. Ô, Paquito, me abre aí, pô. Você tá deixando gordo na tela aí, ô. Pô, deixando a tela desse tamanho, pô. Você que pediu em cima, Cris? Televisão engorda. A véia vai... A câmera engorda. Aqui. Pelo que falou Alexandre Matos aí, a câmera não engorda, eu que engordei. Pelo que falou Alexandre Matos aí, o Cruzeiro equacionou e a possibilidade... Não tem jeito, pessoal. Aqui. Vai fazer negócio com o Vasco, o Vasco vai pagar com o quê? Vocês acham que não vai sair ninguém no final do ano? Lógico que vai.
Final do ano. Agora no Brasileiro, foca nesse grupo para segurar todo mundo. Vender para o Vasco. No Júnior Brasil, você venderia para o Vasco da Gama? Vai pagar com capim? Vai pagar com o quê? Não tem dinheiro para pagar o salário dos jogadores, vai fazer contratação como? Você está desmerecendo a instituição? O momento do Vasco, ele não tem dinheiro para contratar ninguém. Você sabe disso? Para! Não. Não teve água cortada há pouco tempo, não teve nada, não. São 3 meses aí já de salários atrasados. E aí o que eles fazem? Ele não sabia, não. E para não perder, não. E para não perder. Mas é para não perder o jogador, né, Cadu? Porque se 3 meses você perde os direitos do jogador. Então você vai lá e paga e volta. Então a situação é muito difícil do Vasco, além da briga política que a gente sabe qual é. Né? Além da briga política, a gente sabe qual é. Então não é questão, não é negociar com o Vasco. O Cruzeiro não vai negociar com ninguém. O ano que vem ele vai receber proposta e resposta. E proposta tá mais do que certo, viu, Everton? Para poder vender. E a próxima não pode vez liberar que você ninguém. vier homenageando o Criciúma nesse programa, você não entra aqui. Agora, o Cruzeiro com essa tem roupa marmota aí. O Cruzeiro tem tanto jogador. Criciúma, pô. Para com isso, ela tá no show. As amarelinhas do Brasil. Não, o Cruzeiro tem tanto jogador, até um certo excesso em algumas posições, que no final do ano, dependendo de quem sair, não vai fazer nada mal ao elenco, sinceramente. É claro que alguns... uma promessa, é um menino que vale a pena na hora de liberar, não. É claro, não, também acho. Mas eu digo assim, no final do ano, no final do ano, tem 2 tipos de jogadores ali. O Everton Ribeiro vai receber um tipo de proposta, por exemplo. Propostas com valor mais alto da Europa, de times principais. O Newton, o Lucas Silva, esses que você falou, o Dedé, talvez. Sim. Agora, outros jogadores, esses jogadores que no Cruzeiro ganharam um caráter meio de segunda linha, podem sair, outros jogadores. Vai valer a pena liberar o Cruzeiro numa Libertadores? Vai fazer igual o Atlético fez, segurou o Bernard, saiu da Libertadores valorizado e esse vai ser o caminho. E com certeza a diretoria vai procurar aqueles caras, os que são peças-chaves, e falar, gente, fica, segura a onda que nós estamos na Libertadores. Por exemplo, o Luca, que ele joga muito, eu defendi a contratação dele, não é um mau jogador, mas não é titular. E outra coisa, mesmo para reserva, tem o Alisson, tem o Elber, jogadores que fazem aquele papel de meio ofensivo. Não, eu também acho, Júnior, só que assim, naquela chuva de propostas que chegam no final do ano, às vezes um outro jogador não dá para segurar. Verdade... E se for esse tipo de jogador, não vai ser um drama. Não estou dizendo, tem que ir embora, mas não vai ser um negócio agora não pode liberar ninguém agora. Espera o fim do brasileiro. Esquece agora. E do exterior, a grande janela é a do meio do ano. Então tem como o Cruzeiro manter no início da próxima temporada, segurar todo mundo para a disputa da Libertadores e aí sim, no meio do ano, depois que acontecer a Libertadores, fazer um reajuste de elenco para dar continuidade ao brasileiro. É o que tem que ser feito. A janela maior é no início do ano. A tranquilidade do grupo, tá encaixado o grupo. Você às vezes tira um cara, o outro, tirou o cara. Então segura, é o preço que tem agora. Para você ser campeão, é o preço que paga. Claro. E a fórmula tá dando certo, então tá certo o Alexandre Matos. Esse jogador como o Luca, ele Você tá falando muito. Não, desculpa, eu tô te interrompendo muito, é diferente. O Luca é um jogador que hoje ele acha ótimo estar no Cruzeiro, tendo tudo para ser campeão brasileiro, mas com a continuidade, não tendo oportunidade, o próprio cara, sendo jovem, tendo mercado, ele vai querer sair. Ele quer ter chance, quer ter a sua história e o Luca vai trabalhar por isso também. Dedé foi convocado para a seleção. Merecido ou Bruno Rodrigo era o cara da defesa a ser convocado? Não fica em cima do muro, não. Merecido, especificamente no Campeonato Brasileiro, o Bruno Rodrigo está melhor. Só que o Dedé, ele tem um passado, isso também conta. O histórico dele com a seleção. O Dedé junta as duas coisas. Ele vive um bom momento com um passado mais sólido do que o do Bruno Rodrigo. Então, acho que foi correta a convocação. O Bruno Rodrigo poderia ser convocado também no lugar do Henrique, por exemplo. Acho que os dois, mas entre os dois, eu acho que o Dedé merecia um pouco mais. E pesa isso. O cara ter vestido a camisa da seleção em outras oportunidades. A gente sabe, isso pesa muito. E o Dedé já fez isso, merecida a convocação. O Dedé, na sua avaliação, torcedora do Criciúma, é um jogador mais completo do que o Bruno Rodrigo e por isso ele foi para a seleção e o Bruno Rodrigo não? Eu acho que ele tem características que o Felipe ainda não tem na seleção brasileira num zagueiro. É o tipo de arrancada que o Dedé tem, ele tipo de força física, que ele abandonou e todo mundo sabe em virtude do... Mas ele não tem a força física que o Dedé tem. Ele não tem a força física. Deixa eu falar aqui, completando 2 anos, você vai ver em casa aí, Jornal Metro, o maior jornal do mundo, diariamente 22 milhões de exemplares em todo o mundo. Né? Então, nós, o Grupo Bandeirantes de Comunicação, é responsável pela distribuição do Jornal Metro aqui em Belo Horizonte. Então, amanhã ele completa 2 anos de idade. A história do Metro é muito interessante. Ontem o Juverci fez um breve relato aqui dizendo que isso começou numa faculdade. Né? Hoje, o proprietário desta marca do Jornal Metro fez um estudo, fez a elaboração desse jornal na faculdade, tentando buscar parceiros,
ninguém se interessou, ele buscou um financiamento e hoje é simplesmente o maior jornal do mundo, inclusive às terças-feiras. Esse maior jornal do mundo aqui apresenta a coluna desse cidadão que aqui está, chamado Júnior Brasil. Obrigado. Ou seja, um grande jornal merece um grande colunista e a coisa funciona e funciona muito bem. Então, parabéns ao Metro, parabéns ao Grupo Bandeirantes de Comunicação, mas principalmente parabéns a você que diariamente lê o maior jornal do mundo. Vem cá, Keitinha, olha a Keitinha agora aqui, com a camisa do Galo. Olha aqui, meu Deus do céu, a Keitinha de preto e branco, e só tem uma coisa a dizer: eu acredito que agora você vai trocar de carro e ainda ficar com a camisa do seu time do coração. Tudo isso por apenas R$10 por dia com a Umbrasil, através do consórcio nacional Chevrolet by Gemac. Planos para carros novos e seminovos, com parcelas a partir de R$ 299, sem taxa de adesão e sem burocracia, para você conquistar o seu carro novo. Um Chevrolet zerinho para você passear pela cidade. Já pensou? Adeus metrô, adeus ônibus lotado, né? Adeus ônibus demorado também. Seja bem-vindo à comodidade. Não é, Keitinha? Muita facilidade para você, não é mesmo? Então agende uma visita pelo 3003-4443. E olha só que moleza. Se preferir, nós iremos até você. R$ 299 mensais é muito pouco para realizar o seu sonho, não acha? E além disso, aderindo ao consórcio, você concorre a prêmios mensais de 25 mil. Temos condições especiais para você que é de Governador Valadares e toda a região. Agende uma visita, ligue no 3003-4443. Olha a promoção. Quem agendar uma visita e depois adquirir o consórcio vai receber a camisa do seu time do coração. Seu sonho está mais próximo de se realizar do que você imaginava e com parcelas que cabem no seu bolso. Ligue para 3003-4443, 3003-4443. Agende uma visita. É a Umbrasil trazendo o sonho do carro novo somente para você. Obrigado, Keitinha. Muito obrigado. Olha, estamos tentando falar aí com o Alexandre Faria, com o Salum lá no América também. Muito bem, estamos tentando falar aqui com o Salum e também com o Alexandre Faria. E a gente quer saber se existe essa possibilidade de Rodriguinho vestir a camisa do Atlético, né? E aí, para você que está chegando agora, muita gente, audiência rotativa, claro, não, Dimara? Se você ainda não sabe, Ronaldinho sofreu uma grave lesão, provavelmente fica fora do Campeonato Brasileiro, né? E aí voltaria para o Mundial, pelo menos é o que a gente imagina. Os médicos do Atlético, o médico Rodrigo Lasmar fala hoje à tarde na Cidade do Galo, onde também fala Ronaldinho Gaúcho, uma informação repassada pelo próprio irmão e agente Assis agora há pouco para o nosso produtor Henrique Comini. Então, tudo isso acontece à tarde. É, de fato, a notícia do dia, eu acho que no futebol brasileiro, né? É destaque nacional essa lesão do Ronaldinho. E até por tudo que o Ronaldo representa, não só para o Atlético hoje, para o Campeonato Brasileiro, porque aí é uma das estrelas que esse Campeonato Brasileiro tem, porque o Atlético tem um Mundial no final do ano, porque existe uma preocupação como é que o Atlético vai se apresentar. Se o Atlético já tinha receio em relação ao que ele poderia ter e vai discutir nessa reunião no dia 9, quem ele vai poder contratar ou não, imagina agora sim a sua principal estrela. Então, a expectativa no Atlético é essa definição da questão do Mundial. Na minha opinião, o que eles vão dizer é o seguinte: nós vamos trabalhar para ter o Ronaldinho para o Mundial. É isso. Eu acho que não vai sair muito disso. Então, o torcedor acalma, tranquiliza, vai se tentar ter o Ronaldinho. Mas vai ter que se buscar alternativas pro brasileiro e uma delas é o Ronaldo. E o Atlético está sendo julgado nesse momento sobre aquele problema dos sinalizadores no jogo contra o Goiás, não é? Então, quer dizer, o clube responsável, né, pelas ações dos torcedores. Falando nisso, ontem foi julgado também o processo do Tupi. O Tupi segue na competição, o Aparecidense desclassificado, né? Mas o esquerdinha pode sair para deputado. Brasil, tem abraço aí, ô Brasil? Eu tenho um abraço mais do que especial para a cidade de Arinos, comemorando o cinquentenário. E hoje eles vão fazer uma festa muito bacana lá em Arinos. Eu fico muito feliz porque o saudoso, velho Brasil, ele foi autor do projeto de lei da emancipação de Arinos. Então, forte abraço. Infelizmente, eu não vou poder estar lá em Arinos, mas um forte abraço a todos. E ao vereador, o presidente lá da Câmara, o Nelson Pajeú. Um abraço, ó, Arinos. Como era mesmo o nome todo do seu pai? Porque, afinal, se Arinos hoje é uma cidade efetiva, um município, é em função do projeto do pai do Júnior. Brasil Filho. Bacana. Olha aqui, deixa eu mandar um abraço para o Serginho, um beijo para a Vaninha. O melhor suco de uva da Cidade Nova, eles sempre assistem a gente aqui. E um detalhe, não tem nada disso não, para com essa palhaçada aí. Se bem que é uma boa, hein, nesse calor. Olha aqui, então é o seguinte, eles disseram que o pau tem que cantar aqui, que não querem programa de frutinha não, você tá entendendo?
Mas tem frutinha aqui pra você estar falando com esse tipo de insinuação? Nem. Olha, eu não tô te entendendo, não, hein? Mostra. Não, fala agora. Alô, Alex Xavier, tá dizendo aqui que é um absurdo o melhor goleiro do Brasil, Fábio, nos últimos 4 anos não ser convocado para a seleção. O @Dodô Alexander, os donos da bola, o melhor programa de esporte do Brasil. Não, mais ou menos. O DJ, não tem nada de DJ, não. É o Jefferson Roed, tá dizendo que a CBF é um lixo, eu pensava que não existia ladrões piores que os... Eu não vou falar isso aqui, manda embora e fecha a televisão, viu, Zé? O Renato Santana, o Cadu Doné é muito inteligente, ele tem que falar mais, mas não vai falar, não. Ele me atropela muito. O André do Vale, torcedor do Galo. O Galo perde 3 reforços para o Clássico, em Vitor, Jô e o Dedé. Ué, ele acha que o Dedé é reforço pro Galo, rapaz. O Vander da Silva, porque o Mike está na reserva do Ceará. O Marcelo está brincando. E, finalmente, o Wilson Hoffman, meus parabéns aí ao cruzeirense Tita, massagista convocado. Minha indignação com a não convocação do Fábio. A gente registra mais os abraços também. O pessoal tem pedido abraço pelo Facebook, pelo Twitter. Eu anoto e esqueço em casa. Eu tenho que anotar para não esquecer de pegar e trazer o recado. Bom final de semana a você. Domingo tem bola rolando comigo, com Dimar Oliveira, com Diogo Ramalho, com Cláudio Caçapa, convidado especial, Cruzeiro e Inter. Direto do Horto, Washington Luiz e Léo Gomide, girando o Galo contra o Santos. Bom final de semana, um grande beijo, um grande abraço. A gente volta segunda, 1 da tarde. Tchau!